Sabe, recebi algumas propostas para dar aulas a crianças. Dei aulas de patinagem durante um bom tempo. O nome de Tonya Harding pesa-me nos ombros há anos, algo com que poucos atletas profissionais têm de lidar. Até mesmo quem nunca viu uma apresentação de patinagem artística se recorda do escândalo das fofocas e das manchetes constantes que pareciam segui-la para onde quer que fosse. A história foi contada tantas vezes que o que realmente aconteceu corre o risco de se perder no meio de tanta informação. Mas agora, aos 54 anos, a própria Tonya decidiu finalmente contar a verdade. E o que ela diz não só recorda um momento que chocou o mundo, como nos faz reviver essa noite e a ela novamente. Início de vida e carreira. Tonya Maxine Harding nasceu a 12 de novembro de 1970 em Portland, Oregon. Cresceu com os seus pais, Lavona Golden e Albert Harding, que lutaram para sobreviver enquanto a criavam. O pai de Tonya teve vários empregos, como gerir condomínios, conduzir um caminhão e até ser dono de uma loja de artigos de pesca. Mas a sua saúde frágil impedia-o frequentemente de ter um emprego fixo. A sua mãe Lavona era empregada de mesa e costurava à mão os fatos de patinagem artística de Tonya, pois não tinham dinheiro para comprar os caros. O dinheiro nunca foi abundante, mas a paixão de Tonya pela patinagem foi evidente desde cedo. Começou a patinar com apenas 3 anos, com a ajuda da treinadora Diane Rawlinson. A infância de Tonya não foi fácil. Mais tarde, testemunhou que a mãe abusava dela, frequentemente física e emocionalmente. Lavona chegou a confessar ter agredido Tonya numa pista de patinagem. Embora alguns argumentem que a forma como a sua vida foi retratada no filme Eu, Tonya tenha tornado os fatos mais dramáticos. Apesar de tudo, a vida em casa era difícil para Tonya, e depressa a patinagem se tornou o seu refúgio. Além de patinar, também aprendeu mecânica automóvel. Com o pai, caçava e até participava em corridas de dragsters. Em 1987, aos 16 anos, os seus pais divorciaram-se. Pouco tempo depois, abandonou o liceu para se dedicar integralmente à patinagem. Mas, posteriormente, obteve o seu diploma de equivalência ao ensino secundário GED em 1988. Passou a década de 1980 a galgar posições no cenário competitivo, conquistando o 6º lugar no Campeonato Americano de 1986, o 5º em 1987, e 1988 e o 3º em 1989. Em outubro desse ano venceu o Skate America, mostrando a todos que era uma adversária de peso. O seu maior feito aconteceu em 1991, no Campeonato Americano. Tonya executou um triplo axel, um salto tão difícil que nunca nenhuma americana o tinha realizado em competição. E não foi só ela, acertou 7 triplos saltos na sua apresentação e obteve algumas das melhores notas técnicas da história do evento. No mesmo ano, no Campeonato do Mundo, repetiu o triplo axel, ficando em 2º lugar atrás de Christy Yamaguchi e à frente de Nancy Kerrigan. Tonya fez história mais uma vez no Skate America em setembro de 1991, como a primeira mulher a executar um duplo axel num programa curto, a primeira a executar 2 duplos numa competição e a primeira a executá-lo numa combinação. Mas após esse ano fenomenal, ela nunca mais conseguiu executar o salto com sucesso em competições. A sua carreira começou a decair, embora ela tenha continuado a esforçar-se. Terminou em 3º lugar no Campeonato Americano de 1992, devido a uma lesão no tornozelo, e em seguida competiu nos Jogos Olímpicos de Inverno desse ano, terminando em 4º lugar. As suas temporadas subsequentes não foram tão boas, mas nessa altura, Tonya Harding já tinha entrado para a história da patinagem artística como uma das atletas mais revolucionárias no gelo. Traição e tragédia familiar. Enquanto a carreira de Tonya Harding como patinadora se desenrolava, a sua vida fora do gelo era marcada por dolorosas memórias de tortura que deixaram cicatrizes emocionais. Um desses capítulos mais sombrios foi revelado pela sua própria família. Na sua biografia, autorizada, The Tonya Tapes, Tonya revelou como foi torturada pelo seu meio-irmão, Chris Davison. Descobriu que Davison
a atormentava e abusava dela continuamente quando era criança, o que agravou ainda mais a já conturbada vida familiar que partilhava com a sua mãe controladora. A Tonya finalmente não aguentou mais. Em 1986, ainda adolescente, contactou a polícia depois de o assédio e as ameaças de Davison se terem tornado insuportáveis. Foi preso e cumpriu uma breve pena na cadeia, mas a dor que infligiu a Tonya nunca desapareceu. Pior ainda, foi a reação dos pais dela. Em vez de a apoiar completamente, Tonya afirmou que os seus pais ignoraram ou minimizaram o comportamento de Davison, dizendo-lhe para não denunciar o incidente. Para uma jovem que já lutava para perseguir as suas aspirações olímpicas enquanto vivia num lar instável, este foi mais um golpe devastador. Depois, em 1988, a tragédia. Chris Davison foi assassinada num atropelamento, um caso que permanece por resolver até hoje. Para a maioria das famílias, a perda seria catastrófica, mas não para Tonya, cujos sentimentos eram mais complexos. Numa entrevista de 1994, confessou que Davison era a única pessoa que realmente odiava e a única que não achava que devesse ser perdoada. Estas frases revelavam a profundidade das feridas e o quanto o abuso tinha afetado a forma como ela o via. Esta parte negra da vida de Tonya é raramente noticiada em relação à sua história na patinagem artística ou ao escândalo pelo qual é agora infame, mas demonstra o tipo de lutas pessoais que enfrentou muito antes da atenção dos mídia. O ataque que chocou o mundo. O dia 6 de janeiro de 1994 foi o dia em que a patinagem artística mudou para sempre. Apenas um dia antes da competição individual feminina do Campeonato Americano de Patinagem Artística, a então campeã, Nancy Kerrigan foi brutalmente agredida após um treino na Cobo Arena em Detroit. O ataque ocorreu num corredor silencioso, mas, em poucas horas, a notícia fez manchetes em todos os jornais. Enquanto Nancy caminhava atrás de uma cortina, um homem misterioso correu subitamente na sua direção. O seu nome era Shane Stamp. Com um bastão telescópico de 53 centímetros, brandiu as duas mãos e atingiu Nancy em cheio acima do joelho direito. Simples, mas brutal, era essa a intenção. Lesioná-la gravemente, ao ponto de a impedir de competir no campeonato nacional e, ainda mais importante, de competir nos Jogos Olímpicos de Inverno que se seguiriam. O momento foi terrível. As câmaras registraram o sucedido Nancy gritando de agonia, segurando a perna e proferindo a arrepiante pergunta: "Por que eu?" Aquela gravação foi exibida incessantemente na TV. Para surpresa de todos, Stamp não agiu sozinho. Confessou e entregou-se ao FBI a 14 de janeiro, uma semana e meia após o ataque. Os investigadores descobriram que Stamp e o seu tio, Derek Smith, tinham sido pagos para cometer o crime. Quem os contratou? O ex-marido de Tonya Harding, Jeff Gillooly, e o alegado guarda-costas de Harding, Sean Eckhart. A sua intenção era tirar Kerrigan da disputa, para que Harding tivesse mais hipóteses de vencer. O ataque, inicialmente, foi mal executado. Stamp tinha visitado Massachusetts inicialmente para localizar Kerrigan, mas não a conseguiu encontrar. Recusando-se a ser derrotado, viajou mais de 20 horas de autocarro até Detroit, onde cometeu o ataque. Embora o golpe não tenha fraturado a perna de Nancy, provocou graves hematomas que a obrigaram a desistir do campeonato. Não conseguiu defender o seu título nos Estados Unidos, um resultado devastador para uma das estrelas mais brilhantes do desporto. Mais tarde, nessa semana, a 8 de janeiro, Tonya Harding venceu o campeonato americano apenas 2 dias depois da lesão de Kerrigan. Com a ausência de Kerrigan, Harding assumiu a liderança. As duas mulheres foram finalmente selecionadas para representar os Estados Unidos nos Jogos Olímpicos de Inverno de 1994. O ataque foi um dos maiores escândalos desportivos da história, não só pela brutalidade,
mas também pela conspiração que está por trás. Um desporto marcado pela beleza e elegância viu-se envolvido em crime, traição e atenção dos mídias internacionais. Para alguns, aquele foi o momento em que os nomes de Tonya Harding e Nancy Kerrigan seriam para sempre recordados em conjunto, independentemente de quão divergentes as suas vidas tivessem sido até então. Entrevistas, detenções e negações. Nos dias imediatamente após o chocante ataque a Nancy Kerrigan, todos viraram os seus olhares para Tonya Harding e para as pessoas que a rodeavam. A 11 de janeiro de 1994, 5 dias após o ataque, Harding concedeu uma entrevista televisiva à KOIN TV na sua cidade natal, Portland, Oregon. Questionada durante a entrevista sobre o que todos queriam saber, se alguém próximo dela poderia ter estado envolvido no planeamento do ataque, Harding hesitou e de seguida confessou: "Definitivamente já pensei nisso." Para aumentar o desconforto do momento, Jeff Gillooly, o seu ex-marido, estava atrás da câmera no seu campo de visão durante a entrevista. Tonya concluiu a sua declaração com palavras que soavam ao mesmo tempo desafiantes e defensivas. "Ninguém controla a minha vida para além de mim. Se houver algo que não goste, vou mudar." Em paralelo, assegurou que já tinha falado com agentes do FBI em Detroit e Portland no âmbito da investigação da agência. No dia seguinte, 13 de janeiro, o escândalo adensou-se quando a polícia deteve Sean Eckhart, guarda-costas de Harding, e Derek Smith, tio de Shane Stantz. Ambos os homens estiveram diretamente ligados ao ataque. A história que chocou a comunidade da patinagem artística estava a transformar-se num caso criminal que se estendia de Detroit a Portland. No dia 14 de janeiro, a Associação Americana de Patinagem Artística, USFSA, decidiu emitir um comunicado. Questionados sobre se a detenção de Eckhart afetaria a posição de Harding na equipe olímpica, os dirigentes não fizeram qualquer comentário, para além de afirmar: "Vamos tratar apenas dos fatos." Harding ainda não tinha sido acusada de nada, mas a suspeita em torno dela aumentava de dia para dia. Harding e Gillooly contrataram advogados individualmente, mas estes fizeram questão de demonstrar que o casal estava a cooperar com as autoridades. A 15 de janeiro, os dois chegaram a comparecer perante a imprensa, embora se tenham recusado a responder a perguntas específicas sobre o caso. O advogado de Harding foi mais longe no dia 16 de janeiro, realizando uma conferência de imprensa, onde leu uma declaração preparada. Nele, Harding negou qualquer envolvimento na conspiração contra Kerrigan. Mais tarde, nessa noite, Tonya tentou retomar alguma forma de normalidade. Ela foi à pista de patinagem para treinar com os seus técnicos. Os repórteres acompanharam-na, e embora ela tenha tido tempo para conversar com eles, foi a sua patinagem que roubou a cena por um instante. No meio de toda a tempestade à sua volta, Harding ainda conseguiu executar um triplo axel, lembrando a todos que mesmo no meio da tempestade continuava a ser uma das melhores patinadoras do mundo. A confissão de Harding e a tempestade mediática. Com o aproximar dos Jogos Olímpicos de Inverno de 1994, Tonya Harding treinava diariamente na pista de gelo do Clackamas Town Center, no Oregon. Mas estes treinos deixaram de ser rotineiros. Em vez de treinadores e patinadores, dezenas de milhares de curiosos e jornalistas enchiam o centro comercial para ver o que ela iria fazer. Era seguida por câmeras por todos os lados, transformando o seu treino olímpico num espetáculo para todos verem. Depois, a 18 de janeiro de 1994, chegou o dia mais difícil de Harding até então. Harding e os seus advogados reuniram-se com o procurador público e o FBI para um interrogatório. O que inicialmente seria uma entrevista estendeu-se por mais de 10 horas. Harding negou inicialmente ter qualquer conhecimento da conspiração contra Nancy Kerrigan. 8 horas depois do início do interrogatório, até o seu advogado leu uma declaração onde afirmava que ela e o ex-marido Jeff Gillooly se estavam a separar. Nessa declaração, Harding afirmou: "Continuo a acreditar que o Jeff é inocente de qualquer delito. Desejo-lhe tudo de bom." Mas depressa, a situação começou a mudar. De acordo com reportagens posteriores publicadas no Seattle Times,
A história de Harding começou a ruir sob escrutínio. Após horas de negação, um agente do FBI informou-a finalmente de que sabiam que ela tinha mentido. Encurralada, Harding cedeu. No final do interrogatório, confessou: "Espero que todos entendam que estou a dedurar alguém de quem gosto muito. Agora sei que o Jeff está envolvido. Sinto muito." No dia seguinte, 19 de janeiro, Gillooly entregou-se ao FBI. Uma semana depois, a 27 de janeiro, surgiram relatos de que já tinha começado a cooperar com as autoridades e a prestar declarações sobre o complot, o que possivelmente incriminava ainda mais Harding. Ao mesmo tempo, Harding tentava manter uma postura corajosa em público. Apareceu em horário nobre com Diane Sawyer a 20 de janeiro, afirmando que não tinha cometido qualquer delito. Amigas como Stephanie Quintero, que estava a apresentar o programa de Harding na altura, afirmaram que Tanya estava traumatizada e com dificuldade em acreditar que Jeff lhe pudesse ter sido infiel. Harding acabou por realizar a sua própria conferência de imprensa. Lendo uma declaração preparada, pediu desculpa pelo ataque sofrido por Kerrigan e reiterou a sua admiração pela concorrente. Negou ter conhecimento prévio do plano, mas admitiu ter deixado de relatar informações que obteve após o ataque. Segundo a mesma, a omissão em relatar imediatamente esta informação não constitui crime. Em rigor, no Oregon e na maioria dos estados, a simples ocultação do conhecimento de um crime não era ilegal. Mas perante a opinião pública, a credibilidade de Harding estava em frangalhos. A tempestade mediática só aumentou. Em janeiro, o escândalo fez as capas da Sports Illustrated, da Newsweek e da Time. Com Harding e Kerrigan a representarem os Estados Unidos nos Jogos Olímpicos de Lillehammer, a história deixou de ser apenas sobre patinagem. Ela transformou-se num dos maiores espetáculos da comunicação social sensacionalista da década. Declarações de culpa, audiências e a viagem até a Noruega. À medida que a investigação avançava, surgiam cada vez mais informações sobre a agressão a Nancy Kerrigan. 1 de fevereiro de 1994, Jeff Gillooly, ex-marido de Tanya Harding, declarou-se culpado num acordo. Os procuradores garantiram-lhe uma pena reduzida, em troca do seu testemunho contra os restantes autores do crime. Em julho desse ano, Gillooly recebeu uma pena de 2 anos de prisão. Perante o juiz, pediu desculpas públicas a Nancy Kerrigan, mas até ele reconheceu que o seu pedido de desculpas soou falso. Gillooly não foi o único punido. Sean Eckhart, antigo guarda-costas de Harding, também se declarou culpado. Ambos se declararam culpados de extorsão. Ao mesmo tempo, Shane Stant, o verdadeiro autor da agressão, e o seu tio, Derek Smith, que forneceu o veículo de fuga e auxiliou nas transferências de dinheiro, declararam-se culpados de conspiração para a agressão de segundo grau. O juiz do caso, Donald Launder, explicou a gravidade do crime e realçou que Kerrigan teve sorte. Ela poderia ter se ferido muito mais gravemente. Anos mais tarde, Eckhart viria a falecer em 2007, concluindo mais um livro desta complexa história. Enquanto os tribunais lidavam com os agressores, o mundo da patinagem também reagia. A 5 de fevereiro de 1994, a Associação Americana de Patinagem Artística, o SFSA, declarou que existiam fortes indícios de que Harding tinha violado o Código de Conduta Desportiva. Embora alegasse desconhecer o plano, com antecedência, os seus próprios depoimentos ao FBI mostraram que não relatou o que sabia após o ataque. O seu silêncio, somado a provas como registros telefônicos, depoimentos de testemunhas e até notas rabiscadas encontradas no caixote do lixo de um bar em Portland, levou à acusação formal de Harding por perjúrio. A USFSA sugeriu uma audiência disciplinar, mas a presidente da organização, Claire Ferguson, não suspendeu Harding de imediato. Se o tivesse feito, Harding teria provavelmente apresentado um processo com base na Lei do Desporto Amador de 1978, o que poderia ter prolongado o processo e ainda lhe ter permitido competir nos Jogos Olímpicos. Em vez disso, foi-lhe dito que tinha 30 dias para responder às acusações, o que significava que a saga se estenderia muito para além do tribunal. Ao mesmo tempo, cada passo de Harding em Portland era acompanhado por repórteres. A 7 de fevereiro,
chegou a ser fotografada a correr descalça por um parque de estacionamento, numa tentativa de impedir que o seu carro estacionado irregularmente fosse rebocado. Uma imagem que fez manchetes nos jornais nacionais. Apenas alguns dias depois, a 10 de fevereiro, concedeu uma entrevista a Connie Chung. Quando questionada sobre Gillooly, esquivou-se respondendo: "Nunca fiz nada para magoar o Jeff. Se fiz alguma coisa, foi para o defender e proteger." Chung não se ficou por aí. Na verdade, ela reservou um bilhete para viajar no mesmo voo que Harding para a Noruega, com partida para Oslo, a 15 de fevereiro. Segundo o seu próprio relato, Chung nunca teria viajado para a Noruega se não tivesse havido o escândalo. Dividir o gelo e enfrentar as consequências. Os Jogos Olímpicos de Inverno de Lillehammer de 1994 na Noruega foram algo inédito para a patinagem artística. A 17 de fevereiro, semanas depois do atentado que chocou o mundo, Tanja Harding e Nancy Kerrigan voltaram a patinar juntas desta vez durante um treino no Anfiteatro Olímpico de Hamar. O estádio estava lotado, com cerca de 400 jornalistas, todos à espera para registrar o momento. O medalha de ouro olímpico, Scott Hamilton, descreveu posteriormente todo o episódio como mais um evento sensacionalista do que desportivo. Kerrigan fez uma declaração dramática nesse dia. Vestia o mesmo fato branco que usara quando Shane Stant a atacou em Detroit. Os jornalistas repararam imediatamente e Kerrigan explicou mais tarde que a decisão foi deliberada, dizendo que o humor lhe permitiu recuperar o controle do momento. Foi uma demonstração de força mesmo, no meio do circo que era a sua vida. Assim que a competição começou, o mundo inteiro assistiu pela televisão. A transmissão do programa técnico feminino, a 23 de fevereiro, atraiu uma das maiores audiências televisivas da história dos USATHUS. Mas o resultado não foi o que Harding esperava. A 25 de fevereiro, durante o programa livre, aconteceu uma tragédia quando o atacador de um dos seus patins se partiu. Visivelmente perturbada, interrompeu a sua atuação a meio e implorou aos jurados que a deixassem continuar. Eles concordaram, mas o mal já estava feito. Harding terminou em 8º lugar. Kerrigan, que recuperou de forma surpreendente da lesão, teve uma prestação magnífica e conquistou a medalha de prata, ficando muito perto da ucraniana, Oksana Bayul. As coisas só pioraram para Harding depois de Lillehammer. Declarou-se culpada a 16 de março de 1994 num tribunal de Portland da acusação de conspiração para obstrução à justiça. Por esta altura, os investigadores já tinham rastreado chamadas telefônicas, relatos fictícios e mentiras que Harding contou ao FBI. No seu acordo de confissão, ela escapou da prisão, mas recebeu 3 anos de liberdade condicional, 500 horas de serviço comunitário e uma multa de $100 mil. Foi ainda condenada a reembolsar os honorários do advogado e a doar $50 mil à Special Olympics Oregon. Para pior de Harding, o acordo exigia que ela renunciasse à sua filiação na Associação Americana de Patinagem Artística, o que a impediria de participar em eventos futuros. Para Tonya Harding, os Jogos Olímpicos seriam o seu momento de redenção. Em vez disso, tornaram-se o palco da sua própria destruição. Julgamentos, acusações e uma proibição vitalícia. Após a confissão de culpa de Tonya Harding em março de 1994, a saga estava longe de terminar. Embora tenha escapado da prisão, ela ainda sofreu repercussões financeiras e profissionais monumentais. Num esforço para ajudar a pagar os seus honorários de advogado, cada vez mais caros, o cofundador da Nike, Phil Knight, contribuiu com $25 mil e Harding também embolsou aproximadamente $600 mil em virtude dos termos de um pacote de mídia exclusivo. O seu advogado Robert Weaver indicou que o acordo judicial foi uma notícia bem-vinda, pois livrou-a da prisão, mas a incerteza sobre se ainda teria algum futuro na patinagem artística persistia. A Associação Americana de Patinagem Artística, USFSA, não tinha a certeza se Harding tinha participado na agressão antes do campeonato nacional e convocou uma audiência disciplinar em junho. Chegaram a debater se deviam caçar o título nacional que ela conquistou em 1994. A 21 de março, a tensão aumentou quando um júri de Portland apresentou uma acusação formal após 2 meses de investigação.
o treinador de Harding, o coreógrafo e até conhecidos de Sean Eckhart foram algumas das testemunhas. A acusação alegava haver provas convincentes de que Harding tinha conhecimento do plano desde o início e poderia ter utilizado fundos da USFSA para ajudar a financiar o ataque. No entanto, devido ao acordo judicial assinado a 16 de março, não foi novamente acusada criminalmente. Em junho, o destino de Harding na patinagem artística já estava praticamente selado. O Comitê Disciplinar da USFSA reuniu-se durante 2 dias intensos, analisando minuciosamente registros telefônicos, extratos bancários, relatórios do FBI e declarações de culpa. A 30 de junho, o presidente anunciou o veredicto. Com base na preponderância da prova, Harding tinha conhecimento prévio da agressão. Embora não tenha atingido os padrões mais elevados de um tribunal criminal, as provas apresentadas na esfera civil foram suficientes para demonstrar um claro desrespeito pela justiça, pelo espírito desportivo e pela ética profissional. Harding não compareceu na audiência. Weaver indicou posteriormente que a decisão foi decepcionante, mas não inesperada. A punição, porém, foi devastadora. Perdeu o título de campeã americana de 1994 e foi banida permanentemente de participar em qualquer evento da USFSA, seja como competidora ou treinadora. O veredito praticamente acabou com a carreira de Harding como atleta. Embora tecnicamente pudesse ter competido em provas profissionais, o escândalo tornou-a intocável. Os promotores não queriam associar o seu nome aos seus eventos e outras concorrentes evitavam-na. Numa altura em que a patinagem artística atingia novos patamares de popularidade, Harding viu-se à margem, com o seu futuro no desporto arruinado. Entrevistas posteriores e mudanças de perspectiva. Tonya Harding e Nancy Kerrigan foram ainda questionadas sobre o que tinha ocorrido no escândalo. Pouco antes dos Jogos Olímpicos de Inverno de 1998, tanto a Fox como a CBS exibiram especiais de TV recontando a história. Harry Smith entrevistou Harding na CBS e ela relatou o que tinha dito em 1994, que não sabia nada sobre o plano para atacar Kerrigan. Smith perguntou a Kerrigan o que achava disso. Kerrigan apontou para as transcrições do depoimento de Harding ao FBI em 1994 e declarou que achava que Tonya sabia mais do que estava a dizer. Entretanto, a Fox apresentou o seu próprio especial, Breaking the Ice: The Women of 94 Revisited, com James Brown como apresentador. O programa incluiu entrevistas com Harding Kerrigan e Jeff Gillooly, que por esta altura já tinha mudado o seu apelido para Jeff Stone. Inesperadamente, Gillooly afirmou que não estava irritado com o fato de Harding ter escapado da prisão e admitiu que a sua própria sentença tinha sido justificada. Caracterizou a participação de Harding como limitada, mas acrescentou que ela provavelmente ainda estava atormentada por sentimentos de culpa. O segmento mais comentado do especial foi uma entrevista dupla com Harding e Kerrigan. Ambas as mulheres manifestaram o desejo de encontrar a paz e a felicidade nas suas vidas. Kerrigan opinou que desejava que Harding aprendesse com o passado e fosse feliz enquanto Harding se mostrou grata pela oportunidade de pedir desculpas pessoalmente mais uma vez. Uma década depois, a história de Harding voltou à ribalta na sua autobiografia de 2008, The Tonya Tapes. Segundo o livro, ela confessou que queria ter procurado o FBI em 1994, mas não o fez porque Gillooly, alegadamente, a ameaçou de morte. Apresentou também uma alegação surpreendente que Gillooly e outros 2 homens não identificados a atacaram à mão armada. Gillooly negou categoricamente a acusação, dizendo que era absurda e completamente ridícula. O Deadspin entrevistou Gillooly em 2013, quando este ainda usava o nome de Jeff Stone. Negou mais uma vez as acusações de agressão de Harding, mas reconheceu que a sua estupidez arruinou a carreira dela na patinagem. Afirmou sentir-se culpado por Harding se ter tornado alvo de tantas piadas e admitiu que ela passou por situações muito mais difíceis do que ele após o escândalo. Mesmo assim, continuou a referir-se a ela como uma grande patinadora. Em 2014, a conversa em torno do escândalo tinha abrandado pelo menos por parte de Kerrigan. Numa entrevista ao comentador desportivo Bob Costas,
Ela disse que tinha aceitado os pedidos de desculpas anteriores de Harding. Kerrigan explicou que ambos tinham agora as suas próprias famílias e que estava na altura de seguir em frente. Sempre desejei tudo de bom para a Tonya, disse, acrescentando que a vida precisa de ser focada no presente, em vez de reviver mágoas antigas. A vida depois da patinagem. Após o fim da sua carreira na patinagem, a vida de Tonya Harding também tomou rumos surpreendentes. Em 1994, ela viu-se subitamente sob os holofotes, novamente, quando um vídeo caseiro de 1991, no qual aparecia com Jeff Gillooly, foi divulgado. Excertos da fita foram exibidos na televisão e, posteriormente, os direitos de todo o vídeo foram comprados pela Penthouse e disponibilizados ao público. Tanto Harding como Gillooly receberam um pagamento pela venda, mas isso só aumentou a controvérsia num ano já conturbado para ela. No mesmo ano, Harding entrou para o mundo do entretenimento. Atuou como manager num evento de luta livre profissional, em Portland, onde fez parceria com lutadores como Eddie Guerrero. Ela também tentou formar uma banda chamada Golden Blades, mas a sua única atuação foi desastrosa, sendo vaiados e expulsos do palco. Em 1994, chegou a ser escolhida para um filme de ação, chamado Breakaway, lançado 2 anos depois, embora não lhe tenha trazido grande sucesso. Ao longo dos anos, Harding apareceu em programas de TV como The Weakest Link e, mais tarde, trabalhou como comentador no programa World's Dumbest, do canal True TV. Além dos mídia, Harding também teve empregos tradicionais. Foi soldadora-pintora e vendedora na Sears, entre outras coisas. Mais tarde, trabalhou com pintura e construção de decks. Em 2019, apareceu num anúncio de televisão para a Direct Auto Insurance. A sua transição mais inesperada foi para o ringue de boxe. Em 2002, lutou contra Paula Jones no Celebrity Boxing e venceu. Um ano depois, tornou-se profissional, mas perdeu um combate renhido para Samantha Browning. Após este combate, Harding disputou um total de 6 combates, vencendo 3 e perdendo 3. Embora a sua tentativa tenha sido louvável por alguns, o público nem sempre a recebeu com simpatia. Os espectadores vaiaram-na e torceram pelas suas oponentes. A sua carreira profissional foi curta, durando apenas alguns anos devido à sua asma. Apesar de não ter alcançado o mesmo nível de sucesso que obteve na patinagem artística, Harding continuou a experimentar diferentes caminhos, demonstrando perseverança perante as frequentes mudanças. A história de Tonya Harding é um turbilhão de triunfos, escândalos e lutas pessoais. Não era apenas conhecida pela sua patinagem, mas também pelas controvérsias que a definiram aos olhos do público. A sua trajetória recorda-nos como a fama pode mudar rapidamente de celebração para crítica. Ame-a ou julgue-a, uma coisa é certa: Tonya Harding será sempre inesquecível no mundo da patinagem artística e não só. Se gostou deste vídeo, não se esqueça de gostar e subscrever o canal para ver mais histórias como esta.